Fala você conectado na segunda tela, a partir de agora a gente continua com Foca no Enem na web, você já sabe que o nosso tema é História, a gente está recebendo o professor Felipe Micael. Vamos lá. E ficamos com uma pergunta na TV, não foi, professor? Uma pergunta bem interessante, né? Quem sabe pode ser abordada na nossa prova, então vamos para... Vamos relembrar a pergunta? Vamos ver lá. A pergunta novamente. Aí. Lore, coloca a pergunta aí pra gente. Quais fatores influenciaram a Primeira Guerra Mundial? Quais fatores influenciaram a Primeira Guerra Mundial? Você terminou o nosso programa na televisão dizendo que era uma pergunta muito importante. Sim. Sobre um tema que deve cair na prova. Então, Diego, nós temos algumas margens de conteúdos que são falados por questão no contexto atual ou por serem datas comemorativas. Então, coincidentemente, nós temos em 2018 100 anos do final da Primeira Guerra Mundial. Opa. Então, essa pergunta aí do colega foi bem interessante para a gente definir. É um conteúdo chave também para a prova, o século XX. Então, vamos respondê-la, né? Quais os fatores, professor? Vamos lá. A Primeira Guerra Mundial, turma, para você que está em casa, ocorreu entre 1914 e 1918. O palco de conflito foi a Europa e a gente pode definir como fatores que condicionaram essa grande guerra, né? O imperialismo europeu, ou seja, Diego, já existia uma certa tensão na Europa em virtude do crescimento de potências como a Alemanha, a Inglaterra, a França, e esses países começaram a intensificar choques de interesse relacionados a territórios, relacionados a mercados, disputas econômicas. Então, esses condicionantes foram, digamos, acentuando essas diferenças até que pudesse eclodir a guerra. Um outro fator que a gente pode relacionar é que, nesse contexto de tensão, nós temos um termo conhecido como paz armada, que foi um momento de estabilidade, mas que os países se armaram, produziram armas, promoveram o crescimento dos seus contingentes militares. Então, esse clima de ameaça culminou na eclosão da guerra em 1914. Ou seja, tema importante, dicas importantes, aí também para dar uma olhada, uma estudada, pensar sobre isso. Muito bem. Vamos continuar com as questões aqui no slide, vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 6, para você que está conectado com a gente aqui na web, conectado no Foca no Enem. Olha, considere o fragmento abaixo. Durante a Idade Média, a figura feminina revestiu-se dos piores atributos inimagináveis. Para os teólogos, além de infantil e inconstante, a mulher era mãe de todo o pecado. Thomas Murner, é assim que pronuncia, professor? Isso mesmo. Chamava de diabo doméstico, enquanto Tomás de Aquino reservava-lhe a pecha de macho deficiente. Essas características levaram-na a ser o elo fraco das sociedades cristãs, a janela pela qual Satã adentrava territórios sacramentados. Sendo fraca de vontade e caráter, a mulher ficava à mercê das tentações demoníacas, tornando-se facilmente discípula e amante do diabo. Em relação ao imaginário da Idade Média, essa é a palavra-chave, professor? Exatamente, Idade Média. É correto afirmar que vigorava uma forte influência? Vamos às alternativas dessa questão? A questão usa, Diego, a história da mulher na Idade Média para mostrar que a mulher tinha um papel secundário, um papel marginalizado na sociedade. Ou seja, ela era inferior ao homem. Exatamente, ela era inferior. Submissa ao homem. Exato. E os termos que ele usa é tipo diabo, né, tentações, pecado. Então a gente já relaciona o quê? A Idade Média, turma, foi profundamente marcada pelas relações entre a igreja e a sociedade. Exatamente. Então, falou de Idade Média, a gente vai lembrar da Igreja Católica. E como é que a Igreja Católica exercia essa influência na sociedade? Nas relações do dia a dia, no trabalho e até mesmo na política. Então, peraí, já que a Igreja Católica, no caso, eu posso eliminar as duas alternativas de cima, Com já certeza. que estamos falando de Idade Média. Com certeza. Então, protestante, né, que é onde falam as duas primeiras questões, a questão A e a questão B, já estão descartadas. Está entre as três últimas alternativas, C, D e E, a resposta dessa questão. Vamos lá. Uma coisa importante que o Diego falou. Pegou a prova, turma, se você já enxerga alternativas que não fazem parte do contexto que a gente fala, já elimina. O protestantismo ele só vem na Idade Moderna, então já está fora de questão. A respeito da Idade Média e da Igreja, nós vamos definir aqui, turma, a alternativa C. Era uma Idade Média católica,
alto poder do clero, ou seja, alto poder da Igreja Católica, os cargos mais altos, eles tinham uma certa hierarquia, até mesmo dentro da igreja, além de pouca mobilidade social e grande perseguição contra os considerados heréticos. Duas coisas importantes. A Idade Média foi marcada, turma, por uma ausência de mobilidade social. Era muito difícil você nascer pobre e alcançar uma condição social mais alta. E outra coisa importante, grande perseguição contra os heréticos. A palavra herético vem de herege, aquele que professa a heresia. Por isso que a gente escuta muito alguém falar, deixa de falar heresia, deixa de falar bobagem. Verdade. Só que, na verdade, a palavra vem de heresia. Então, o cara que falava heresia, que professava heresia, era condenado pela igreja, Diego, porque ele não seguia o dogma, as doutrinas que eram professadas pela Igreja Católica. Essas pessoas eram perseguidas, torturadas, inclusive mortas na Idade Média. Questão C aí, alternativa C, a resposta para essa questão. Perdão. Vamos à próxima questão, por gentileza. Questão de número 7, professor, fica à vontade. Vamos lá. Nós temos um texto aqui um pouco extenso. A gente dá para definir aqui uma fonte do texto do Luiz Felipe de Alencastro, que é um cara muito falado no Enem também. Deixa eu já te pedir uma dica, que seria uma dica minha caso eu fosse fazer o Enem. Sim. Eu tenho um textão, eu tenho pouco tempo. Como é que eu consigo me virar com esse textão aí? O que eu consigo olhar e extrair para me ajudar a responder essa alternativa sem que eu precise passar pelo texto inteiro, perder Exato. tempo? Há uma maneira de olhar e fazer assim, olha, vou assinalar aqui o que pode me trazer diretamente para a questão. Há essa possibilidade ou não? Eu preciso me concentrar realmente no texto. Sim, tem uma dica muito importante, Diego, que a gente fala para alguns alunos, que é, ler o enunciado. Porque o enunciado, às vezes, pede diretamente. Veja o que é que diz aqui. O texto expõe uma das características mais importantes da expansão marítima. Então, a gente já sabe que a questão está falando da expansão marítima. Ler o enunciado é importante para você se focalizar, para você se concentrar exatamente no tema da questão. Então, ele pede para a gente discutir uma característica da expansão marítima. É interessante porque ele fala aqui o descobrimento, fala de doenças e tal, Às vezes vai te focalizar até melhor do que essa leva toda de informações. Eu estou vendo aí descobrimento da América, eu estou vendo questões relacionadas à saúde, porque Exato. fala de bactérias e tal. Já amplia muito o leque. Quando eu venho para expansão marítima europeia, eu tenho um recorte, bem menor, mais né? específico. Tem Exatamente. como a gente pular para as alternativas? Tranquilo. Já que a gente sabe que vai falar de expansão marítima europeia, as respostas aí. Vamos lá. Uma coisa importante, turma, só para definir, é que a expansão marítima, Diego, ela ocorreu no século XV. Então, foi um momento em que a Europa e os outros continentes permitiram-se ter uma ligação. Uma ligação em que sentido? Ora, as navegações saíam da Europa e chegavam até a América, iam até a África, iam até a Índia. Então, esse processo é um processo globalizador, ou seja, é um processo de interação de continentes. E no momento em que a gente vê o português aqui, a gente tem uma troca linguística, religiosa, de costumes, de hábitos, circulação de produtos para o Brasil. Então, a gente já dá para definir a alternativa C, tá aí. Eu ia arriscar, ainda bem que não estava aberto, porque eu ia arriscar na alternativa C. Né? Muito bem, já foi em cima aí. Seu caráter globalizador que permitiu articular continentes, estabelecendo maior circulação de pessoas e mercadorias. Essa era o total foco, né? Fazer circulação Exatamente. de pessoas e mercadorias ali entre os continentes, saindo da Europa, já que a gente está falando. Exato, a Europa era, digamos, o ponto de partida dos famosos descobrimentos, né? No século XV e século XVI, e essa circulação, esse mercado, ele condicionava o europeu a extrair nossas matérias-primas, e essas mercadorias eram condicionadas para abastecer o povo da Europa, digamos assim. E esse é um exemplo eficiente de quando você detém o conteúdo, no caso aqui a expansão marítima europeia, você não precisa do textão. Isso ficou bem claro aqui. Exato. Eu já não estudo história há um tempo, preciso confessar a vocês, e diante do enunciado, sabendo o tema, eu consegui chegar à alternativa correta. Professor, diga a verdade, eu não apontei aqui a alternativa. Porque não foi Rio, focado não, na quem hora. está nos bastidores, né? Foi certo Marcou aí, tá letra vendo? C, quase riscou aí. Letra C, muito bem. Valeu. Vamos para mais uma questão? Vamos embora. Questão de número 8. Textão também. Esse enunciado me traz muito pouco, né? Preciso do texto. Exatamente, precisa do texto.
Mas aí a gente pode focar rapidamente no início do texto que diz as influências desfavoráveis do trabalho na fábrica. Então, geralmente, no enunciado, na primeira linha, ele pode dar uma condição para o aluno. A gente vai falar o quê? De condições péssimas de trabalho em fábricas a respeito dos operários. Então, ele vai dar ao longo do texto, né, privação de sono, doenças, certo? Períodos que eram longos de trabalho. Então, o aluno já dá para ter uma noção do que se trata. A gente pode partir para as alternativas. Vamos para as alternativas. Lembrando que as alternativas é a que esse texto está se referindo, né? Tem uma licença, Diego, tem uma dica importante que o aluno pode associar também. Você que está fazendo Enem, turma, sempre observar a referência. Se o aluno lê aqui na referência e vê que o texto é do Friedrich Engels e ele tiver uma associação histórica, esse cara aí foi um dos grandes teóricos que fazia críticas em direção à burguesia industrial, que criticava a situação do trabalhador, né, que era a favor da luta de classes. Então, se o aluno olhar, está falando do Friedrich Engels, então é um texto que vai criticar a burguesia industrial, é um texto que vai defender a condição do trabalhador. Ele já tem essa associação aí. Vamos para as alternativas dessa questão? Da situação da classe trabalhadora na Inglaterra do século XIX, condições de trabalhadores nas guildas medievais. Medievais já não é, né, professor? Já está fora. Já está fora. Muito essa, bem. no caso. Condições de trabalho no Brasil durante a Era Vargas. Eu acho que o texto também não citava ou citava, não. Não cita a gente está falando de burguesia exato. industrial, então também não é Era Vargas. Situação dos trabalhadores juvenis na América durante o período colonial. Também não, Também não. Uma situação ilusória, uma vez que desde a Revolução Industrial sempre existiram leis trabalhistas que garantiram plenos direitos aos trabalhadores. E aí? É A, professor? Eu que vai responder a letra A. Mais uma aí. É a letra A? Alternativa A. Situação da classe trabalhadora na Inglaterra do século XIX. Agora, fica fácil quando você tem uma ideia do que se fala e trabalha por eliminação. Você viu que eu fui exatamente por eliminação. Vi que não cabia na medieval, sem porque combinar, a gente estava falando... Sem combinar, né, professor? A gente estava falando da burguesia industrial, não tinha uma citação a Brasil, justamente por não falar da Era Vargas. Então, por eliminação, resposta para essa questão, o texto refere-se à situação da classe trabalhadora na Inglaterra do século XIX. Quase morri no século XIX. Muito bem aí. A gente não faz uma contextualização. Chegar ao algarismo. Não ria, não. Mas não consegui. Vocês iam saber que era século XIX? Deu uma travada, né? Algarismo romano é uma treta, às vezes, no Enem. E é importante, porque o aluno tem que saber algarismo romano para contextualizar. A prova não vem dizendo século XV 1,5 ou né? 19, 1,9. Alguns textos contêm, mas na maioria das vezes em algarismo romano. Aqui então, eu tive sorte. A gente percebe, por eliminação, fala de Brasil colônia, não tem nada a ver com industrialização, nem faz menção a Vargas, nem Idade Média. Então a gente tem uma situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Só para deixar claro para o pessoal que está em casa, uma dica importante, a Revolução Industrial, turma, ela ocorreu no século XVIII e XIX, especialmente na Inglaterra, mas já atingiu outros países. Obviamente, né, que outras nações se industrializaram também. Então, antigamente, Diego, no século XIX e anteriormente, as situações de trabalho, elas eram mais péssimas ainda porque não existia uma legislação favorável ao trabalhador. Então, existiam abusos sexuais, morais, uma jornada de trabalho de 12 horas ou mais, salários mínimos não eram definidos, não tinha uma base quanto a pessoa ganhava. Então, as situações eram péssimas na Inglaterra do século XIX e isso se prolongou a outras regiões também. Vamos para mais uma questão sobre história aqui na estreia do nosso Foca no Enem. Próxima questão, por gentileza. Vamos a ela. Questão 9 também, texto e imagem. Mas que já lá na primeira frase a gente sabe sobre o que se refere, né, professor? Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá, professor. Durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, a ação do Partido Nazista na Alemanha ampliou a propaganda contra os que foram considerados inimigos internos da nação germânica. O cartaz abaixo é um exemplo dessa política. Essa daqui eu acho que a gente consegue também resolver ela por eliminação. Veja bem, antes de tudo, nós temos aqui, pessoal, uma imagem e tem um termo que aparentemente seria em alemão
que está falando a respeito dos inimigos internos no país, né? Ou seja, aqueles que eram considerados opositores do partido nazista na Alemanha. Fala por trás das potências Exato. inimigas, o judeu, é isso O que judeu. se refere à imagem. Então a gente já fala de judeu. A gente consegue matar essa questão facilmente. Vamos para as alternativas para a gente... Volta só um pouquinho, só para a gente ler o enunciado, por gentileza. Um aspecto a da... pergunta, né? Um aspecto da ideologia nazista observado neste cartaz Vamos lá. Bom, turma, o cartaz claramente fala de uma perseguição ao judeu. Só para contextualizar a galera que está assistindo a gente, o nazismo foi um partido criado em 1919 na Alemanha, e esse partido nazi, que é a abreviação de Nacional Socialista em alemão, que era o nome do partido nazista, ele tinha alguns preceitos, algumas características, e foi fundamentado especialmente num livro que o Hitler, né, o famoso Adolf Hitler, ditador alemão, escreveu. O livro era chamado Mein Kampf, que do alemão significa Minha Luta. E uma das coisas importantes do Minha Luta era a ideia de uma raça ariana. A ideia de raça ariana vem de quê? A palavra ariana vem de ária, do sânscrito, que é uma palavra de uma língua ancestral da Índia. Ah, professor, eu não lembro do que era a raça ariana. Mas você sabe que a raça ariana era falada por Hitler de ser homens altos, claros, fortes, inteligentes. Então, para essa raça pura existir, ela precisava eliminar outras raças inferiores. E a gente percebe no texto que uma das raças inferiores consideradas era o quê? O judeu. Temos aqui algumas palavras que muitas vezes são desconhecidas pelo aluno. Você tem, anti-americanismo, anticomunismo, anticapitalismo e antissemitismo. Essas palavras aqui estão associadas a quê? Contra o americano, contra o comunista, contra o capitalismo. Eu queria saber sobre o que era o primeiro. Aí, professor, eu fiquei lá na alternativa de antissemitismo. O que é que acontece? A palavra semita vem dos descendentes de Sem, S-E-M. Sem era um filho de Noé. Então, quer dizer, na história da Bíblia, nós tivemos uma linha genealógica que chegou até os árabes e até os judeus. Então, semita, turma, para você que está em casa, é uma palavra associada a judeu. Então, antissemitismo seria a alternativa correta, antissemita, antijudeu. Alternativa correta. Essa também dava para ir por eliminação, né? Muitas vezes os alunos se encontram numa situação que eles eliminam porque eles têm certeza que não são essas e marcam essa, mesmo não sabendo a exatidão, mas na seguridade que as outras estão erradas. Não seriam as outras, exatamente. No caso. Vamos para mais uma questão? A gente tem tempo? Vamos para mais uma, direção. Bota aí. Questão número 10. Essa questão aqui ela é muito interessante porque ela envolve história cultural, música, né? Faz uma menção aí ao movimento Woodstock que aconteceu em 1969. Né? A gente pode, inclusive, partir para aqui, para o enunciado, tendo como menção a figura aqui do nosso grande guitarrista Jimi Hendrix, né? Que se apresentou aí. E no texto ele fala de mudanças que aconteceram nos anos 60, aquela época do paz e amor, né, o peace and love, a Guerra Fria. As pessoas pediam paz, especialmente por causa que os Estados Unidos, Diego, estava enfrentando a chamada Guerra do Vietnã. Então, nesse contexto, o movimento Woodstock, ele veio para assimilar a ideia de paz, a ideia de amor, de harmonia entre as sociedades. Então, temos aqui a foto da performance de Jimi Hendrix diante do público jovem, presente no Festival de Woodstock, em agosto de 69, se tornou um ícone para retratar a cultura da época. Sobre o contexto histórico e político dos Estados Unidos, que deflagrou esse movimento de contracultura, é pertinente afirmar que, antes de tudo, o aluno precisa entender que movimento contra a cultura está associado a movimentos que aconteceram, neste caso, na década de 60, e que eles subvertiam ou que eles questionavam uma ordem. Por exemplo, no Brasil nós tivemos o tropicalismo, né? Durante a ditadura militar foi um movimento que questionou a ordem estabelecida, as pessoas se vestiam de uma forma diferente, introduziram especialmente o rock and roll, a guitarra elétrica foi um elemento muito importante na década de 60 e que se assimilava à contravenção, porque era uma coisa diferente, era um estilo novo. Então vamos para as alternativas definir aí sobre o movimento contra a cultura. Bom, nesse contexto aí, turma, nós temos
A alternativa é como correta, que diz: o festival aconteceu no auge da ambiência da Guerra Fria. A Guerra Fria foi no final do pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial, até os anos 90, um momento em que os Estados Unidos e a União Soviética disputavam espaços no mundo para se legitimarem como potência. Então, esse festival acontece no contexto de Guerra Fria, em plena Guerra do Vietnã, sendo esse conflito um dos principais alvos de contestação do movimento de contracultura, em que o rock and roll assumiu a forma de protesto. Então, Diego, como a gente estava falando, as pessoas faziam festivais musicais como uma forma de apelo para mostrar, a gente não precisa de guerra, a população não precisa estar envolvida em conflitos, né? Então, o Peace and Love, o Paz e Amor, que foi professado nos anos 60 e que chegou, inclusive, no Brasil também. Muito legal, nossos slides acabaram, mas nós temos ainda perguntas dos nossos telespectadores. Vamos dar uma olhada agora na pergunta da Stephanie. Visto o autoritarismo de Getúlio Vargas em sua ditadura, teria como o senhor me explicar o motivo da criação da Justiça do Trabalho e uma consequência dessa realização? Pronto. Uau! Essa questão aí, eu acho que esse pessoal está adivinhando mesmo a prova, porque a gente falou um pouquinho sobre a legislação trabalhista, a CLT, mas uma dica importante para você que está em casa: o Getúlio Vargas criou a Justiça do Trabalho em 1941, que é dentro do Estado Novo, bem próximo ali da CLT. É importante observar, Diego, que o Vargas ele tinha uma estratégia muito interessante, que era: eu vou conceder leis trabalhistas, eu vou otorgar direitos aos trabalhadores, ao mesmo tempo eu vou tentar pacificá-los e ter essa massa de apoio ao meu governo, ao meu favor. E é interessante observar porque, querendo ou não, as leis trabalhistas elas foram importantes, válido lembrar isso, essas leis elas foram substanciais, ou seja, elas tiveram efeito, tanto que as nossas garantias trabalhistas elas são consequências dessas criações do Vargas. Então, como consequência, que a colega perguntou, o que é que nós tivemos? A manipulação, o controle de Vargas sobre os trabalhadores. Nessa época, os sindicatos, por exemplo, eram controlados pelo Estado. Então, era uma forma do Vargas ter alguém ali para manipular as massas e, por meio das leis, fazer com que, de alguma forma, o trabalhador estivesse nas suas mãos. Inclusive, nos programas de rádio, Getúlio Vargas, ele conversava com o povo, fazia as chamadas radionovelas, palestras, para que ele tivesse uma certa proximidade com o trabalhador. Por isso, o título de pai dos pobres, né, amigo do trabalhador, que ele teria recebido nesse contexto. Show de bola! Vamos para a pergunta da Ana Beatriz. A Constituição de 1988 está completando 30 anos. Quais são os pontos que devemos dar uma maior atenção ao nosso estudo? Olha, essas questões com datas comemorativas já são uma preocupação do aluno, né? Está completando 30 anos, está completando 200, ele já começa a pensar, há uma probabilidade maior do assunto cair na prova. Sobre esse assunto, professor, o que a gente precisa focar? Onde é que a gente precisa focar sobre essa Constituição que está completando 30 anos? Então, a gente já falou da de 1824, que foi a primeira, agora vamos falar da nossa última Constituição, a Constituição que está... Nossa atual Constituição. Exato, a atual, que está em vigor. Turma, a elaboração da Constituição de 1988, ela tem um contexto interessante, que foi justamente pós-ditadura militar. O regime militar, ele então acaba em 1985, e aí, em 1988, nós temos a promulgação, ou seja, a discussão e a proposta de uma nova Constituição para o país, tendo em vista que a gente não podia ficar com a Constituição anterior, né, tendo em vigência agora uma época democrática, que a gente chama, turma, de redemocratização, de abertura política. Ou seja, nós voltamos a ter os nossos direitos nossos direitos de liberdade, individuais e coletivos. A Constituição de 1988, turma, tem alguns pontos importantes que nós podemos definir. Primeiro, ela é chamada de Constituição Cidadã, porque foi a Constituição que tentou abranger no seu total, digamos assim, áreas como o meio ambiente, questão social do negro, a questão indígena, educação, segurança pública. Essa Constituição, ela definiu a terra como um bem muito importante, como uma função social, definiu também racismo como um crime inafiançável, né, imprescritível. Então está aí uma discussão importante sobre a questão indígena e sobre a questão negra. Nós também tivemos nessa Constituição uma ampliação das leis trabalhistas, né, algumas regulamentações, algumas reformas específicas que precisaram ser ajustadas. E uma coisa importante também sobre o voto. O direito do voto para analfabetos no Brasil. É extremamente o aluno entender isso, porque até então o analfabeto não poderia votar. E também a extensão do voto, no caso, para 16 e 17 anos, que no caso é facultativo.
Você enumerou 4 pontos aí importantes, 4 pontos, 4, 5 pontos que são importantes. A questão Importante sobre essa indígena, questão. a questão do racismo, a terra para como analfabetos. um bem social, voto para analfabetos e para 16 e 17 anos, adolescentes. Vamos para a nossa última pergunta, professor. Quais movimentos sociais ocorreram na República Velha? Quais movimentos sociais ocorreram na República Velha? Tava faltando essa questão agora para a gente dar uma Olha aí. fechada legal assim no conteúdo, porque a gente já falou de Constituição, de guerra, de leis trabalhistas e agora revoltas. O Brasil, turma, foi marcado por várias revoltas de cunho social. A República Velha foi aquela lá dos coronéis, né? Nos anos de 1900, 1910, 20 e 30. Então a gente percebe, pessoal, que como o Brasil estava sendo comandado por oligarcas, coronéis que abusavam e chantageavam a população, as pessoas também não ficaram de mãos atadas, né? Elas intensificaram suas manifestações tanto na zona rural como também na cidade. Então nós percebemos, turma, que existem vários movimentos sociais importantes de se destacar para o Enem. Nós podemos citar alguns aqui, né, Diego? A Guerra de Canudos, que ocorreu por volta de 1897, a famosa Guerra de Canudos do Antônio Conselheiro, uma população de sertanejos, né, que lutava contra o regime. O cangaço, ou o banditismo social, que também se estendeu no Brasil nessa época e que denunciava a vida, né, pobre, miserável que esse homem do sertão vivia e então fazia a justiça com as próprias mãos, saqueando fazendas e roubando, digamos assim, de quem tinha mais. Alguns que falem, né, que o cangaceiro era o Robin Hood do sertão, porque ele fazia uma atividade análoga a isso aí. Outros movimentos relacionados à cidade, o movimento operário, a greve geral que ocorreu no Brasil em 1917, justamente pelo fato de não terem condições de trabalho, né? É anterior à CLT, então as pessoas protestavam para ter melhores condições trabalhistas. Então são alguns movimentos interessantes, a revolta da vacina, né? Que instituiu a vacina obrigatória numa população analfabeta, que não tinha conhecimento sobre as doenças da época e tantas outras revoltas que nós empreendemos nesse período aí da República Velha. Muito bem, professor. Super aula. Valeu, aqui de cara. história. Eu aprendi pra caramba, viu? Aprendi Com uma revisão aí. demais Acertou 2 hoje. questões ainda? Acertei 2 questões. Meus professores vão ficar orgulhosos. Seguinte, ó. Você que está em casa, você pega agora nosso link, que é o np.br/foca no Enem. Tem aquele grupo de estudo, aquele grupo de amigos, grupo do colégio. Você coloca o link lá, dispara pra galera, fala pra galera entrar no nosso site, conhecer essa primeira aula. Todas as aulas estarão lá. E muitas dicas aí durante o Foca no Enem, preparado com muito carinho pelo pessoal da Universidade Potiguar, lugar que eu me formei, tenho muito orgulho. Cada vez que sou chamado para fazer esse projeto, que é o Foca no Enem, me vem tudo que eu aprendi com aquela universidade, meus amigos, os professores, os mestres. Toda vez que eu volto lá, fico muito satisfeito e tudo é feito com muito carinho, pensando na sua educação e aqui, né, pensando na sua aprovação, no seu caminho tão sonhado para a universidade. Um beijo a todos os colaboradores da UNP. Isso aí, o nosso programa de hoje está chegando ao fim, também na segunda tela, e a gente tem um compromisso. Você vai pegar aí o nosso link, que é o np.br/foca no Enem, vai colocar nos seus grupos aí de WhatsApp, vai avisar todo mundo que está se preparando para o Enem, que a partir de agora você vai ter todas as aulas lá. A gente começou hoje com história e muita coisa boa ainda vem por aí, pensado por essa galera da UNP. Galera que eu tenho muito orgulho porque me formei lá, tenho amigos na universidade, passei períodos de muita felicidade, muito aprendizado naquela casa e sei que tudo que é feito lá é feito com muito carinho. Então, mandar um grande abraço a todos os professores, mestres, doutores, a todos os colaboradores da UNP, é um lugar que eu sinto muito saudade. Muito obrigado, um beijo para todos vocês. E olha só, na próxima aula a gente tem Física e Geografia, ou seja, vai ser muito bacana. Eu estou esperando por você no próximo sábado aqui no Foca no Enem. Gente, tchau, tchau. Bons estudos!